Você pode até duvidar no começo, mas o que está prestes a ser revelado não é para qualquer um. Não é um vídeo comum, não é uma conversa qualquer. É um chamado, um sussurro vindo do invisível, apenas ouvido por aqueles que têm ouvidos espirituais. Se você está aqui, não é por acaso. Se você sente esse frio na espinha, esse arrepio inexplicável, é porque você foi escolhido. E essa mensagem é só para você. Os olhos de muitos vão passar por este vídeo, mas só os olhos do Espírito conseguem ver o que está por trás das palavras. E eu repito, isso não é entretenimento, é um código, um selo, um reconhecimento divino de tudo que você enfrentou em silêncio, tudo que você venceu sem aplausos, tudo que suportou sem ser compreendido. Parabéns, já está feito. Você nunca mais terá que passar por aquilo de novo. Eles tentaram esconder quem você era. Tentaram te rotular, te calar, te quebrar. Mas você sobreviveu. Não por sorte, não por acaso, mas porque havia uma promessa sobre a sua vida. E promessas divinas não quebram. Promessas divinas resistem ao tempo, ao inferno, às calúnias, às noites escuras da alma. Você não caiu. Você estava sendo preparado. Quantas vezes você se perguntou se aguentaria mais um pouco? Quantas vezes a dor parecia te consumir? E mesmo assim, você permaneceu. Mesmo assim, você escolheu o bem. Mesmo assim, você orou por quem te traiu. Mesmo assim, você se recusou a se tornar aquilo que te feriu. E é por isso que o céu te reconhece. É por isso que hoje, neste exato momento, você está recebendo um sinal. Essa mensagem não é para qualquer pessoa, é para os escolhidos, os que foram separados desde o ventre, os que sempre foram diferentes, os que nunca se encaixaram, os que foram rejeitados pela família, pela sociedade, pelos amigos, porque carregam uma luz que incomoda, uma presença que denuncia, uma verdade que não pode ser ignorada. Você sentiu isso desde criança, um senso de propósito, uma intuição aguçada, sonhos estranhos, sinais, coincidências demais para serem apenas coincidências. Tudo isso era o universo te preparando para agora. Você não está ficando louco, você está despertando. O que antes era confuso, agora está fazendo sentido. Aquela dor não foi em vão, aquela traição não foi o fim, aquela perda não foi castigo. Tudo estava alinhado com um plano maior. E agora que você chegou até aqui, não tem mais volta. O velho você já não existe. Você não é mais a mesma pessoa de antes. Você renasceu. Você venceu. Mesmo sem saber, você passou pela prova final. Aquele momento em que parecia que tudo tinha sido em vão. Aquela lágrima silenciosa que caiu sem testemunhas. Aquele grito abafado no travesseiro. Foi ali que os céus escreveram: está feito. O ciclo se encerrou. O portal se abriu. A próxima fase está pronta. Você não vai mais chorar pelo que perdeu. Você não vai mais se explicar para quem não te entende. Você não vai mais rastejar por migalhas de amor ou aceitação. O que vem agora é colheita, é honra, é restauração, é aceleração divina. Eles vão se perguntar como você conseguiu. Vão dizer que foi sorte, mas você sabe, foi graça, foi fé, foi obediência. Você passou por coisas que teriam destruído qualquer um, mas você está aqui, de pé, ferido talvez, mas vivo, marcado, mas não derrotado. E é isso que te torna perigoso. É isso que faz o inferno tremer quando você acorda, porque você carrega cicatrizes que são troféus. Você carrega memórias que viraram sabedoria. Você carrega uma unção que não pode ser copiada. Eles não podem mais te alcançar. Aquelas velhas armadilhas não funcionam mais. As palavras deles não te atingem mais, porque você finalmente entendeu quem você é. E quando um escolhido se reconhece, não há mais volta. Nada pode pará-lo, nada pode detê-lo. E se o mundo não está pronto, que se prepare. Agora que você ouviu isso, não ignore o chamado. Não duvide do que seu espírito já confirmou. Respire fundo, olhe ao redor. Algo mudou, algo se moveu, e é só o começo. O céu inteiro está em silêncio, esperando você dar o próximo passo.
Você sente, não sente? Esse calor no peito, essa urgência sem explicação, essa certeza de que algo maior está acontecendo nos bastidores da sua vida. Isso não é imaginação, isso não é emoção passageira. É o Espírito testificando que essa mensagem é real, é agora, é para você. Você passou por tantos testes, tantos silêncios de Deus, tantas portas fechadas, e ainda assim, você permaneceu. Não porque fosse fácil, mas porque seu espírito sabia que existia algo além do visível. Você foi chamado para suportar o invisível, para carregar uma fé que ninguém entendia, para lutar batalhas que ninguém via. E agora, o céu decidiu de responder. Não pense que esse momento é pequeno. Essa revelação não é só mais um vídeo, isso é uma ativação, uma confirmação, um selo espiritual sendo colocado sobre a sua identidade. Enquanto muitos continuam correndo atrás de títulos, visibilidade e reconhecimento, você foi reconhecido onde importa, no reino. O mundo pode não ter aplaudido, mas o céu sim. Os anjos testemunharam. O Pai observou cada escolha difícil que você fez, cada sim que doeu, cada não que te isolou. E agora, chegou a hora da recompensa. Você achava que estava sozinho, mas havia uma multidão de testemunhas silenciosas. Havia seres espirituais observando, protegendo, intercedendo. Você não caiu porque havia mãos invisíveis te sustentando. Você não se perdeu porque a luz da promessa continuava brilhando, mesmo quando seus olhos estavam embaçados de lágrimas. E agora que você chegou até aqui, escute, não tem mais volta. Esse é o ponto de ruptura. A linha do tempo foi cruzada. O passado perdeu o poder. A dor não te define mais. A traição não te limita mais. A rejeição não tem mais controle sobre suas emoções. Você renasceu em meio ao fogo. Você emergiu do vale. Você foi aprovado onde muitos desistiram. E é por isso que o inferno está desesperado. Porque eles perceberam. Você sobreviveu. E mais do que isso, você entendeu. Você entendeu que não era só sobre resistir. Era sobre ser transformado. Cada lágrima virou combustível. Cada perda se tornou lapidação. Cada humilhação foi um altar. Você estava sendo refinado. E agora, você está pronto. Ouça bem. Essa mensagem está queimando barreiras. Está quebrando pactos invisíveis que te prendiam. Está apagando palavras malditas lançadas sobre você. Está encerrando ciclos de sofrimento. Porque quando o escolhido reconhece sua voz, nada mais o segura. Nada. Esse é um chamado urgente. Não adie mais, não questione mais. Já foi confirmado nos céus. Já está selado no mundo espiritual. Agora você precisa assumir. Assumir sua posição. Assumir sua herança. Assumir a unção que te foi dada desde antes de nascer. Você não é fraco. Você não é vítima. Você não é o erro da família. Você é o elo perdido que vai mudar gerações. Você é a resposta das orações que outros nem conseguiram terminar. Você é o escolhido para romper maldições, restaurar linhagens, levantar altares de justiça. Sinta esse peso, esse fogo, essa urgência. É o Espírito dizendo, chegou a hora. Não é amanhã, não é quando tudo estiver perfeito. É agora. Você não vai mais sobreviver. Você vai viver com autoridade, com propósito, com clareza, porque os escolhidos não são enviados quando estão prontos, eles são enviados quando estão dispostos. E você está. A partir de hoje, tudo muda. Não porque o mundo mudou, mas porque você despertou. E o escolhido desperto é imparável. Você já notou o poder que habita em sua boca? Já percebeu que suas palavras criam atmosferas, movem o invisível, ativam ou cancelam caminhos? Isso não é poesia, é lei espiritual, é decreto divino. Vida e morte estão no poder da língua, está escrito. E você precisa entender isso agora, porque a próxima fase exige que você fale como quem carrega a autoridade.
Durante muito tempo, você se calou, engoliu dores, suportou calúnias, deixou que outros definissem sua história com palavras que nunca deveriam ter sido aceitas. Mas hoje, você toma de volta o microfone da sua alma. Hoje você decide o que vai sair da sua boca, porque agora você sabe. Cada palavra é uma semente, e cada semente gera um destino. Você não está mais autorizado a dizer eu não consigo. Você não pode mais declarar eu sou fraco. Essas palavras amaldiçoam o futuro. Essas frases criam prisões espirituais. Você precisa falar o que o céu diz sobre você. Você precisa declarar o que Deus já escreveu nos livros eternos. Você é forte. Você é escolhido. Você é chamado. Você é separado. Você é imagem do Altíssimo. Você é herdeiro da promessa. Você é mais que vencedor. Você é templo vivo. Você é resposta. Você é luz. Você é fogo. Você é porta aberta. Você é a arma secreta de Deus nesta geração. Entenda, quando você fala, o mundo espiritual responde. Quando você declara, algo se move. Quando você diz basta, correntes se quebram. Quando você diz eu creio, os céus se alinham. Por isso, escolha suas palavras como quem carrega uma espada. Fale como um profeta. Ore como um guerreiro. Declare como um rei. O inimigo tentou te fazer esquecer quem você era, porque sabia que, se você lembrasse, não haveria mais como te parar. E agora você lembrou. Agora você despertou. Agora sua língua está voltando a ser uma ferramenta divina. Você não vai mais se sabotar com palavras de desânimo. Você vai construir com palavras de vida. Pergunte a si mesmo agora: que tipo de vida você quer viver? Que tipo de legado você quer deixar? Porque o futuro começa no que você diz hoje. Não é no que você sonha, nem no que você sente. É no que você proclama. Você precisa começar a declarar cura. Começar a declarar vitória. Começar a declarar que o ciclo de miséria acabou, que a escassez não tem mais espaço, que a enfermidade não te pertence, que a paz está de volta, que o favor está te cercando, que você está indo além, que ninguém mais vai te limitar. As palavras têm som, mas também têm espírito, e quando saem da sua boca, carregam sua fé, sua unção, sua identidade. E o universo escuta, o céu escuta, o inferno escuta, e tudo começa a se alinhar com a verdade que sai de você. Por isso, nunca mais diga, eu estou perdido. Nunca mais diga, minha vida não tem sentido. Nunca mais diga, nada vai mudar. Porque essas frases são sentenças, e você foi chamado para revogar toda a sentença injusta sobre sua vida. Você é o juiz da sua realidade, e agora o veredito saiu. Você venceu. Diga em voz alta agora mesmo: eu sou livre, eu sou forte, eu sou herdeiro, eu sou escolhido, e tudo que o céu escreveu ao meu respeito vai se cumprir. Você já se perguntou por que suas palavras carregam tanto peso? Porque quando você fala, algo se move. Porque você não foi criado de forma comum. Você não é produto do acaso. Você foi moldado à imagem do Criador. E o Criador criou com a palavra. Lembra? Haja luz e houve luz. Ele não tocou, ele não construiu com as mãos. Ele declarou, ele liberou som, ele proferiu. E tudo começou a existir. E então, ele olhou para dentro de si mesmo e decidiu fazer alguém parecido com ele. Alguém com a mesma centelha, alguém com a mesma capacidade criadora. E assim, você foi formado. Isso não é teoria, isso é sua origem. Está no seu DNA espiritual. Você carrega dentro de si o mesmo poder de criar, de ordenar, de abençoar, de transformar realidades com a palavra. Mas isso também significa responsabilidade, porque quem carrega poder também carrega consequências. Você já percebeu quantas vezes você lançou palavras sem pensar? Palavras ditas na dor, na raiva, no medo. Palavras que abriram brechas espirituais. Palavras que se tornaram muralhas invisíveis à sua volta. É por isso que hoje o céu está te alertando. Cada palavra é uma semente, e toda semente
mais cedo ou mais tarde, germina. Jesus disse: de toda palavra frívola que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Isso não é metáfora, é real. O mundo espiritual está sempre ouvindo, e cada palavra sua, por mais pequena que pareça, está construindo algo: vida ou destruição, luz ou trevas, bênção ou maldição. E o mais perigoso, as palavras que você diz sobre você mesmo. Quantas vezes você amaldiçoou a sua própria jornada com frases como: nada dá certo para mim, Deus me esqueceu, minha vida é uma bagunça? Essas palavras não foram jogadas ao vento. Elas encontraram solo e cresceram como ervas daninhas no jardim da sua alma. Mas a boa notícia é: hoje, tudo isso pode mudar. Hoje, o Espírito te chama para cultivar um novo jardim. Hoje, você pode começar a falar diferente, começar a pensar diferente, começar a declarar o céu sobre sua casa, sua mente, seu corpo, suas finanças, seu propósito. Você não é qualquer um. Você é feito à imagem daquele que governa todas as coisas. Você é cópia espiritual do Verbo vivo. E por isso, quando você abre a boca, você ativa realidades. Mas precisa haver disciplina, precisa haver vigilância. Não se trata de falar muito, se trata de falar com intenção, com propósito, com alinhamento. Existe um tempo para calar e um tempo para falar. Existe um tempo para chorar e um tempo para declarar vitória. E você está entrando agora no tempo em que sua boca será sua arma mais afiada. Não para ferir, mas para libertar. Não para controlar, mas para construir. Não para impressionar, mas para manifestar. É por isso que as trevas têm tanto medo de você, porque elas sabem que, se você realmente assumir sua voz, se você realmente entender sua autoridade, se você realmente crer que foi separado para profetizar, nada mais pode te prender. Então levante-se, Chosen One, fale como quem carrega o sopro divino, fale como quem tem a bênção de Abraão, a ousadia de Moisés, a fé de Davi, a autoridade de Cristo, porque quando você fala, o mundo muda. Sabe qual foi o campo de batalha mais intenso que você enfrentou até hoje? Não foi no mundo físico, não foi contra pessoas, foi dentro da sua própria mente. Foi contra aquela voz que sussurra: você não é suficiente, você nunca vai conseguir, você nasceu para sofrer. Essa voz não veio do céu, essa voz foi plantada por experiências, traumas, mentiras e repetições. E o pior, você começou a concordar com ela, começou a repetir, começou a declarar, começou a transformar a mentira em sua verdade pessoal. E isso te prendeu. Quantas vezes você se olhou no espelho e sentiu vergonha? Quantas vezes você desvalorizou os seus próprios dons? Quantas vezes você rejeitou oportunidades porque achou que não era digno? Tudo isso por causa de palavras. Palavras que você ouviu, palavras que você guardou, palavras que você aceitou. Mas escute, chegou o fim dessas correntes. Acabou o tempo da autossabotagem? Porque agora você vai falar o que Deus fala. Você vai se alinhar com o céu. Você vai cancelar toda a maldição invisível criada por frases ditas na dor. Você vai substituir cada mentira por uma verdade eterna. Você dizia: eu sou fraco. Mas Deus diz: diga ao fraco: eu sou forte. Você dizia: eu sou um erro. Mas a palavra declara: eu te formei no ventre, te conheci antes da fundação do mundo. Você dizia: nada vai mudar. Mas o céu grita: eis que faço nova todas as coisas. Está escrito: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está escrito: fui criado de forma admirável e maravilhosa. Está escrito: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essas são as palavras que você precisa começar a declarar. Essas são as sementes novas para o seu jardim. Você não está mais autorizado a repetir maldições que herdou. Você não vai mais carregar rótulos que os outros colocaram em você. Você não vai mais aceitar diagnósticos espirituais que não vêm do trono. Porque agora você é consciente. Agora você é desperto. Agora você está em guerra. E a sua arma mais poderosa é a sua boca.
Comece a declarar todos os dias, com fé, com força, com fogo: eu sou amado, eu sou curado, eu sou próspero, eu sou luz, eu sou justiça, eu sou resposta, eu sou porta aberta, eu sou o que Deus diz que eu sou. Repita mesmo sem sentir, proclame mesmo sem ver, fale mesmo sem acreditar totalmente, porque a fé vem pelo ouvir, e quanto mais você ouvir a verdade, mais ela vai expulsar a mentira. Você vai se surpreender, as portas vão começar a se abrir, os sintomas vão desaparecer, as pessoas certas vão se aproximar, porque o mundo espiritual responde ao som da sua fé, e a sua fé começa na sua confissão. Hoje você quebra o ciclo. Hoje você fecha a boca do acusador. Hoje você resgata a sua identidade. E a partir de agora, só saem da sua boca palavras que constroem, palavras que ativam, palavras que honram o seu chamado. Você não nasceu para se esconder atrás de inseguranças. Você nasceu para se levantar como voz profética nessa geração. E isso começa agora. Você lembra de Davi, aquele menino improvável, sem armadura, sem título, sem aparência de guerreiro, mas com uma arma que o gigante não tinha: a palavra alinhada com o céu. Golias veio com espada, escudo, lança, gritos de intimidação. Mas Davi veio com convicção, com declaração, com ousadia. Ele olhou para o impossível e disse: hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos. E naquele exato momento, a vitória já estava escrita, porque o que sai da boca de um escolhido ativa o céu inteiro. Você também já enfrentou gigantes, uns com o nome de escassez, outros chamados rejeição, alguns com o rosto conhecido, outros escondidos na alma, e muitos deles cresceram porque você ficou em silêncio. Mas hoje você não está mais calado. Hoje, você entendeu que não precisa ser forte aos olhos humanos, precisa apenas falar com fé. Quando você declara a vitória antes mesmo de ver, você está operando no nível dos profetas. Quando você proclama cura, mesmo sentindo dor, você está ativando a lógica do reino. Quando você diz: eu sou livre, mesmo em meio à pressão, o inferno se abala, porque fé falada é uma arma invisível que derruba muralhas. Isaías declarou: pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso não é futuro, é passado, é cumprimento, já foi feito, já está disponível, mas precisa ser ativado pela sua boca. Filipenses afirma: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Não é talvez, é certeza, mas quem acessa é quem declara. Você quer ver transformação? Então pare de descrever o problema, comece a anunciar o milagre. Pare de repetir o sintoma, comece a proclamar a cura. Pare de compartilhar a dor, comece a liberar profecia, porque sua boca não é para lamento, é para governo. Você não é vítima, você é embaixador. Você não está à mercê do caos, você carrega o céu dentro de você. E quando você fala, o céu se manifesta. Mas precisa ter intencionalidade, precisa haver fogo por trás de cada frase. Não fale como quem espera, fale como quem já possui. Não declare como quem pede, declare como quem reina. Diga: eu já venci. Diga: eu sou suprido. Diga: minha casa é protegida. Diga: nada vai me parar. Diga: o gigante caiu. Porque a vitória não acontece quando o inimigo cai. Ela começa quando você abre a boca com fé. Você foi treinado para este momento, não pela força, mas pela palavra. Não pelo grito, mas pela unção. Não pela lógica, mas pela promessa. E a promessa é viva. Então, levante sua voz como Davi, aponte para seus gigantes invisíveis e diga: hoje eles caem, porque o mesmo Deus que estava com ele está com você. E ele ainda honra a palavra dos que creem. Nem toda batalha se vence falando. Às vezes o silêncio é a espada mais afiada. Às vezes calar a gritar no mundo espiritual. Às vezes não responder a decretar juízo. Você já percebeu como o inimigo tenta te provocar?
Como certas situações parecem querer arrancar palavras da sua boca, como o caos vem não só para te ferir, mas para te fazer falar fora do tempo, porque eles sabem, quando um escolhido fala sem direção, ele abre brechas. Está escrito: a língua é como fogo, o mundo de iniquidade. É pequena, mas pode incendiar florestas inteiras. Uma palavra dita com raiva pode destruir anos de construção espiritual. Uma frase impensada pode atrasar promessas. Por isso, o céu está te treinando não só para falar, mas para saber quando não falar. Você não precisa se justificar para quem já escolheu não te entender. Você não precisa se defender de acusações forjadas. Você não precisa reagir a cada ataque. Jesus ficou em silêncio diante de Pilatos. O cordeiro não respondeu seus acusadores, porque ele sabia, a justiça não vem da voz alta, vem do alto. E você, como ele, é filho, é herdeiro, é cópia viva. Então aprenda, o silêncio também é espiritual. O silêncio é escudo, o silêncio é disciplina, o silêncio é maturidade. E há um tempo certo para cada coisa. Tempo de falar, tempo de calar. Tempo de declarar, tempo de observar. Muitos perdem guerras porque não suportam o silêncio. Precisam gritar, precisam xingar, precisam dar a última palavra. Mas os escolhidos sabem o valor da espera. Sabem que às vezes o melhor som é o som do céu se movendo enquanto você se cala. Quando você cala diante da provocação, você está dizendo ao mundo espiritual: quem me justifica é o Senhor. Quando você segura uma resposta cortante, você está dizendo: minha boca não é arma do inimigo. Quando você escolhe o silêncio, você está praticando o governo. E não se engane, o céu vê, o céu registra. Cada vez que você segurou a língua, cada vez que engoliu o orgulho, cada vez que optou pela paz ao invés da vingança, tudo isso se tornou incenso. Tudo isso virou tesouro. E agora é hora da colheita. Então vigie sua boca, vigie sua alma. Nem tudo precisa ser dito, nem tudo precisa ser exposto, nem toda mágoa precisa ser verbalizada. Escolha a sabedoria, escolha a calma, escolha o domínio próprio. Porque a verdadeira autoridade se revela no silêncio. Você não foi chamado para reagir a tudo. Você foi chamado para reinar sobre tudo. E quem reina sabe que até o silêncio tem poder. Agora que você chegou até aqui, não tem mais como voltar ao que era antes. Algo mudou dentro de você. Algo foi ativado. Algo foi despertado. E esse algo é sagrado. Você ouviu palavras que não vieram de homens. Você sentiu um fogo que não veio da emoção. Você reconheceu uma voz que, mesmo sem conhecer, já morava dentro de você. Porque o Espírito testifica. E o seu Espírito acaba de se alinhar com o chamado. Você foi escolhido. Escolhido para viver com propósito, para falar com autoridade, para calar com sabedoria, para quebrar ciclos, para curar gerações, para libertar cativos com a palavra, para incendiar atmosferas com a presença, para carregar o reino por onde passar. Não pense que isso tudo foi apenas um vídeo. Isso foi um envio. Isso foi uma convocação. Isso foi uma marca espiritual sendo colocada sobre você. A partir de hoje, o mundo espiritual reconhece: você não é mais o mesmo. Você foi selado. Por isso agora, ore comigo. Onde você estiver, feche os olhos, respire fundo e diga: Senhor, purifica minha boca, alinha meus pensamentos, renova minha mente, que das minhas palavras saiam apenas vida, luz e verdade. Cancela em nome de Jesus toda sentença que eu mesmo proferi contra mim. Queima toda semente de maldição que plantei com ignorância. Me ensina a declarar o céu, mesmo em meio ao caos. Me dá a ousadia de Davi, a sabedoria de Salomão e o domínio de Cristo. Eu sou o que tu dizes que eu sou.
Eu tenho o que tu disseste que teria. Eu viverei para declarar a tua glória. Amém. Agora respire, sinta, perceba. O ambiente ao seu redor mudou. Seu corpo sabe. Sua alma reconhece. Algo novo começou. E isso ninguém pode tirar de você. Mas não guarde isso só para si. Existem outros escolhidos esperando ouvir essa mesma verdade. Gente perdida, gente machucada, gente sendo esmagada por palavras que não vieram de Deus. Seja a voz que cura, seja o eco que desperta. Compartilhe essa mensagem. Escreva amém nos comentários. Envie para quem você ama. Ative outros escolhidos. E se essa palavra ardeu no seu espírito, se você sentiu o selo, se você entendeu que isso é parte da sua missão, junte-se a nós. Inscreva-se. Caminhe com quem carrega a mesma chama. Não estamos aqui por fama. Estamos por propósito. Não buscamos palco. Buscamos destino. E destino se constrói junto. Parabéns. Está feito. Você nunca mais terá que passar por aquilo de novo.